volta ao canal Sociedade e BTJ. Demoramos, mas estamos de volta aqui com um novo vídeo. E hoje vamos falar um pouco sobre deísmo moralista terapêutico. Bom, desde a minha infância que eu tenho tido o privilégio de pregar pelas ruas em algumas províncias e, consequentemente, conversar com diferentes pessoas, senhores, senhoras, jovens, que eu tenho tido o privilégio de conversar com eles. Eu notei que, apesar deles afirmarem que pertencem a certas igrejas, quando, no entanto, os seus conceitos sobre Deus ou religião foram brevemente apresentados ou explicados por eles mesmos, eu percebi que o conceito era bem compatível com o que um sociólogo chamou de deísmo moralista terapêutico. E não apenas eles, mesmo quando famosos falam de Deus na TV, eu ficava com aquela impressão, mas a que Deus eles se referem? Como é que pessoas falam que andam e vivem com Deus, ou acreditam e andam com Deus, mas Deus é mencionado apenas lá bem no final, nas páginas de agradecimento, ou pior ainda, é mencionado apenas em episódios conflitantes, como um mero amuleto, apenas um figurante. A resposta a essas indagações chegou alguns anos depois, quando eu tive o contato com um livro que falava de uma pesquisa de um sociólogo na Universidade de Notre Dame, que foi feita de 2001 a 2005. O objetivo do sociólogo Christian Smith era conhecer a espiritualidade dos jovens americanos contemporâneos. E de suas exaustivas entrevistas, ele concluiu que a forma de religião ou de espiritualidade dos jovens americanos era o que ele chamou de deísmo moralista terapêutico. Deísmo moralista terapêutico, Christian Smith definiu como uma espiritualidade ou uma religião tendo 5 pontos de teologia de ação. O primeiro ponto é Deus criou o mundo. O segundo ponto é que Deus quer que as pessoas sejam boas, educadas, justas umas com as outras, como é ensinado na Bíblia e na maioria das religiões mundiais. O terceiro ponto é o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. O quarto ponto é Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de ninguém, apenas quando ele é necessário para resolver algum problema. E o quinto ponto é que as pessoas boas vão para o céu. Smith menciona também que até jovens criados em lares e em igrejas evangélicas também acreditam nesse tipo de espiritualidade. E ele não é o único a chegar nessa conclusão. James Hunter e Wade Clark Ruff são outros estudiosos que chegaram a essa mesma conclusão. E essa, na verdade, é a grande preocupação. Não é apenas que jovens acreditem nesse tipo de espiritualidade, mas que jovens cristãos acreditam nela. Esse é o tipo de conceito que se espera de nossos vizinhos incrédulos, que têm os seus conceitos sobre Deus a parte das escrituras, ou que desenvolveram por si mesmos. Porque afinal todos nós somos inatamente religiosos, todos nós desenvolvemos algum tipo de conceito sobre Deus. Todos nós criamos um Deus, mas se espera diferente daqueles que, pelo menos aos domingos, vão à igreja aprender sobre o ser de Deus e seus atributos. Voltando ao deísmo moralista terapêutico, como isso pode ser mau? Talvez você se pergunte. O que é demais? Afinal, Deus quer que nós sejamos boas umas com as outras, né? Pessoas boas umas com as outras. Sim, Deus quer ir, pessoas boas realmente vão para o céu, certo? Bom, como toda boa mentira religiosa, o deísmo moralista terapêutico não tira o papel de Deus de todo. O que ele faz é apenas colocar Deus como um figurante. Ele tira o centro, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Então, de pessoas envolvidas com esse tipo de espiritualidade, nós ouviremos sempre Deus, Jesus, mas esses nomes serão frequentemente mencionados apenas como meios ou caminhos para se alcançar a felicidade própria. Afinal, esse é o ponto, é isso que o terceiro ponto enfatiza, né? Sentir-se bem consigo mesmo, a felicidade é o principal objetivo da vida. Talvez essa ideia de antropocentrismo te agrade, talvez você deseja estar no centro de tudo, centro das atenções, e realmente você acredita que o papel de Deus é contribuir para que você realize os seus sonhos. O grande problema é que esse tipo de abordagem é completamente estranha às escrituras. A escritura é imperativamente teocêntrica. Deus é o centro de tudo e o homem é que é o figurante. Bom, vamos falar um pouco por que o nome é moralista terapêutico.
O que caracteriza uma religião moralista é o facto do favor de Deus ser obtido fundamentalmente pelos nossos esforços, pelos esforços humanos. Então, basta trabalharmos a nossa força de vontade, de obedecer certas leis morais e está resolvido. Essa forma de espiritualidade ou religião, ela carece necessariamente de um pressuposto, de que o homem é intrinsecamente bom. E se o homem é intrinsecamente bom, isso automaticamente evoca a irrelevância ou a não necessidade de um salvador. Não temos de nos preocupar com a salvação, porque, afinal de contas, nós somos um povo bom, que na pior das hipóteses apenas perdeu o caminho e que com as motivações e instruções corretas podemos nos tornar pessoas melhores. E só precisamos de um coach que nos instrua. E, aliás, a figura de Cristo nesse sentido será reduzida apenas a um bom exemplo. E o pecado é apenas fruto do meio em que estamos, em que vivemos. Nessa forma de espiritualidade, tudo é medido pela própria felicidade. Então o pecado se torna algo secundário. E quando algo tenta impedir a própria felicidade, é visto como algo danoso, é logo taxado como algo prejudicial. Mesmo que tal ensinamento seja claramente bíblico, é visto como algo que deve ser abandonado e esquecido. Então é assim que as escrituras são vistas nessa forma de espiritualidade. É vista como sem imperativos e como apenas conselhos que podem ser ou não levados a sério. No fundo, o que acontece é que as pessoas amam preferências em vez da verdade. Se a fé não for de acordo aos nossos termos, não aceitamos. Então, no fundo, nós somos os supremos juízes da justiça. Bom, essa é a religião predominante, ou a espiritualidade predominante angolana. As estatísticas mencionam que aproximadamente 80% da população angolana é cristã. Eu arriscaria que 80% ou de 70% a 80% desses 80% são pessoas que estão incluídas nessa forma de espiritualidade, ou pelo menos simpatizam com ela. Não é coincidência que o coaching facilmente entrou e penetrou no terreno evangélico. O coaching, como toda boa religião moralista terapêutica, ela se concentra naquilo que nós podemos fazer para alcançar a nossa felicidade, no que concentra-se em nós. O contrário do evangelho, que se concentra na obra da cruz. Enquanto que o coach faz nós colocarmos nossas esperanças em nós mesmos, o evangelho, por outro lado, fala que nós temos que colocar nossas esperanças somente em Cristo. O panorama histórico que é ignorado é que no princípio de tudo houve uma queda. O homem caiu. Adão pecou e foi afastado de Deus. Houve uma separação entre Deus e o homem. O homem se tornou inimigo de Deus. E esse pecado passou para todo mundo, passou para toda a humanidade, porque de facto Adão era toda a humanidade. O homem se tornou mau, o homem se tornou aquele que não ama a Deus, que não busca a Deus, que não deseja, apenas deseja as coisas que Deus pode dar. É assim que o homem é avarento e perverso. Diferente do conceito de bondade que nós temos, bom para as escrituras é aquele que cumpre toda a lei sem tropeçar. E adivinha lá, você não consegue fazer isso, você não consegue cumprir toda a lei sem tropeçar. Você não consegue. Por isso Cristo teve de morrer. Se nós fôssemos boas pessoas, Cristo não teria de morrer. Ele morreu para cumprir a lei por nós. Não apenas cumprir a lei por nós, mas para pagar o nosso pecado, por nós não cumprirmos a lei. Porque há uma inimizade entre aquele que dá a lei, entre o legislador e aquele que não cumpre a lei. Então, o castigo que era para cair sobre nós caiu sobre Cristo. Então, há esse princípio de afastamento entre Deus e os homens, é algo que o deísmo moralista terapêutico não considera. Por isso é que ele transforma tudo em apenas traumas e problemas psicológicos e que nós temos que superar como Cristo superou a cruz. Cristo não morreu como um exemplo a seguir, para nós seguirmos, ou não morreu para nos proporcionar um motivo ou motivação para nós vencermos os nossos medos e traumas. Cristo morreu para nos libertar do grande medo e trauma, que é a ira de Deus, reservada para aqueles que não cumprem a lei. Para que nós, aqueles que não cumprem a lei, pudéssemos nos achegar a Deus e ter uma relação pessoal com Ele, como amigos, viver com Ele. Diferente do Deus do deísmo moralista terapêutico, que é apenas um espectador, né, que aparece em apenas momentos conflitantes. Deus desceu. A Bíblia fala que Ele veio até nós e tabernaculou entre nós. Ele andou entre nós. Ele é alguém que é personagem principal de nossa história.
ele está tão presente no nosso cotidiano, de tal forma que cada ato no nosso dia a dia pode glorificá-lo e pode ir contra a sua santidade. Não foi nada uma terminação. Bom, é isso que nós temos para hoje, é tudo e tchau.